Então, eu não, com relação ao que você expôs, tem um fato que tem que saber. A empresa chegou a depositar ou não? Chegou? Então, eu não vejo por que a Caixa está protelando. Eu vou passar ao doutor Marcelo, pode complementar. Permita só um atento aqui. Ele, na verdade mesmo, foi tirado do extrato analítico, né? E então ele tem um valor considerável lá, dos 35 anos, que ele nunca mexeu. Né? Então, quer dizer, o que fiquei assim um pouco preocupada foi porque a Caixa Econômica não liberou o valor para ele. Aí, quer dizer, entra-se na justiça, né, comum, com base na súmula, né, e ela declina da competência, ela vai à Justiça Federal. Né? E agora o processo está realmente puxei para a Justiça Federal para poder tramitar a ação juntamente em apenso com a outra dos expurgos. Né? Agora está na conclusão do juiz, eu estou aguardando, na verdade, essa conclusão, que eu espero que a Justiça Federal também não decline a competência por força da súmula, porque aí vai ficar mais complicado. Né? E eu quero a solução para o trabalhador. Com relação ao depósito lá, não tem que ter ação nenhuma. A Caixa, eu sei que hoje já tem toda uma exigência para evitar fraude, mas ela nunca poderia pegar, ela exige uma documentação, tem que comprovar. Agora, comprovado isso, não tem que ter ação nenhuma. É liberar, uma vez comprovado que o trabalhador é o verdadeiro dono. Foi a minha primeira orientação quando ele me procurou, foi exatamente essa simplicidade, sem haver a necessidade da intervenção do advogado. Né? Foi procurar a Caixa Econômica, um valor líquido e certo está lá, você tirou de nota analítica, é possuidor deste valor de direito, de fato, né? E então, lá na Caixa Econômica que disseram, olha, procura um advogado. Né? Então foi quando ele retornou e me procurou para poder dar solução e houve esse impasse. Enquanto isso, o dinheiro daquele trabalhador está rendendo 3% de juros ao ano, mais a TR. Então é cômodo. Uma coisa é a barreira para evitar uma fraude. Outra coisa é criar obstáculos para liberar um direito ao povo trabalhador. Eu não vejo nem ação na justiça. A Caixa está descumprindo o que a própria lei determina. Por isso que eu lhe fiz a pergunta, para saber se o Instituto teria essa condição da fiscalização administrativamente na Caixa Econômica, né, para evitar e coibir essa... Ele não tem essa competência. O que a gente pode fazer, sim, o que a gente faz até hoje, é pressionar usando os meios de comunicação e conscientizando os sindicatos, os trabalhadores, e quando há um problema desse, depois você até pegar mais detalhadamente para a gente ver. Agora, eu não vejo nem ação judicial. Vou passar ao doutor Marcelo só para complementar. Com respeito a qualquer ação sobre o fundo de garantia, ela deve ser ingressada contra face da Caixa Econômica Federal. E sendo a Caixa Econômica Federal, a ação deve ser ajuizada na Justiça Federal, porque é a Justiça Federal que tem competência para julgar as ações contra a Caixa Econômica, que é uma empresa pública. Então, no caso dela, eu não posso dar uma posição muito concreta sem analisar detalhadamente o processo, ver as razões disso. Fica difícil dar falar qualquer coisa nesse momento sem conhecer exatamente o processo, a origem do processo. Eu só posso dizer isso. Tem uma coisa que eu gostaria de esclarecer, aproveitando dessa brecha, é que existe uma diferença, as pessoas confundem muito essa questão da prescrição do fundo. A prescrição é de 30 anos, mas se, por exemplo, você trabalha numa empresa durante 20 anos e essa empresa nunca depositou o fundo, né, você é demitido dessa empresa, chega lá, o fundo está zerado. Você tem um prazo de 2 anos para ingressar com ação contra a empresa para cobrar da empresa o depósito do fundo de garantia. Não adianta você cobrar da Caixa somente. Você tem que cobrar do empregador que não depositou o fundo. Essa prescrição é de 2 anos. Agora, vamos dizer que você trabalhou 40 anos numa empresa. 40 anos ela não depositou o seu fundo. Você tem 2 anos para entrar, quando sair dessa empresa, tem 2 anos para entrar com a ação, para cobrar os últimos 30 anos. Isso aí você tem. Mas você tem que obedecer o prazo da Justiça do Trabalho, que são de 2 anos, que é de 2 anos. Então é essa coisa que às vezes as pessoas confundem muito. Eu tenho 30 anos, aí sai do emprego, aí espera 3, 4 anos depois, vai cobrar um fundo que nunca recebeu. E vai ver que entra na Justiça do Trabalho e perde porque não foi respeitado o prazo bienal.
Então, nesse seu caso, né, eu não posso dar uma posição concreta, né, do que coisa, só sei disso pelo que você falou brevemente, né, eu posso dizer isso. A ação deveria ter sido ajuizada na Justiça Federal por ser contra a Caixa Econômica Federal. Se existe depósito, como o Mário falou, não tinha sentido entrar com a ação para falar. Não sei se agora, logicamente, se a Caixa se nega por alguma razão em liberar aquele fundo, aí não tem jeito, você tem que tomar a via judicial, seguir a via judicial, que no caso é a Justiça Federal, por ser a Caixa Econômica Federal. Entendeu? É a Justiça Federal, né? Por ser a Caixa Econômica, que é quem tem competência para julgar as causas contra a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Qualquer um posso falar mais sem conhecer exatamente o processo, né, de início. Eu gostaria de saber que é importante também, nós temos aqui o professor Samuel, temos o presidente da INST, o próprio Angelino, se alguém quer fazer alguma pergunta dirigida, as pessoas, ok. Boa tarde, meu nome é Washington, eu sou do Sindicato do ACEI de Niterói, Santa Cruz. Boa tarde à mesa, boa tarde ao auditório. A minha pergunta vai para o Mário Avelino. Já vou começar a explanar sobre isso, mas isso me deixa muito assim, né, pensativo, que aconteceu comigo isso. Quando a empresa, né, sobre massa falida ainda, e o trabalhador não consegue achar mais aquela empresa, o trabalhador entra na justiça, mesmo assim ele não consegue sanar o seu problema. O que fazer? Deixa eu te dar um exemplo. Eu trabalhei em 97, dentro da Justiça do Trabalho, eu trabalhava nos serviços gerais, dentro da Justiça do Trabalho. A antiga Satom, aqui, todo mundo deve conhecer, a antiga Satom, ela deu massa falida, eu trabalhava em Magé. E eu